Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Oráculos. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes. Vamos lá. Gente, lembrando que esse vídeo vai ser repetido no Mordente Tarô no sábado, tá? Toda vez eu falo isso. E toda vez tem um comentário perguntando se o vídeo é repetido. Esse vídeo é o único vídeo repetido no canal. Tá? O vídeo do Mordente Oráculos, como o Mordente Oráculos tem muito poucos seguidores ainda, então eu repito ele no sábado no Mordente Tarô, que é um dia que eu não coloco o vídeo no Mordente Tarô, tá? Só para o vídeo conseguir ter uma visualização maior. Então vamos lá. Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de cerâmica azul e amarela. E a opção número 2, a ametista bicolor. Então se conectem aí a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Não tenham pressa aí na escolha, porque através da escolha vai ser a resposta que vocês obterão. Então não adianta ter pressa aqui para escolher de qualquer jeito. Pare e veja realmente qual a peça chama mais atenção de vocês, qual a peça parece querer falar aí mais com vocês, tá bom? Então vamos lá, sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem escolheu a peça de cerâmica azul e amarela, vamos lá. Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com a primeira opção, a peça de cerâmica azul e amarela. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com a primeira opção, a peça de cerâmica azul e amarela. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte nos fala de mudanças, de alterações, de transformações, tá? Ou seja, que vibra entre vocês mudanças que podem acontecer, transformações que podem se fazer aqui nessa história. A morte sempre ela fala de transformar. As pessoas acham que a morte sempre é um término, é uma finalização, né? E não é. Muitas vezes é uma transformação da situação que a gente está vivendo, uma transformação do que a gente está passando ali, tá? A transformação pode, em alguns casos, significar rompimento, término e finalização? Pode sim, tá? Mas de uma forma geral é mudar a situação em que a gente está vivendo. Vamos ver aqui agora a situação. A morte é pra gente ter medo, gente. Se vocês estão juntos com a pessoa, ali vivendo um mar de rosas, tá? Uma lua de mel, aí veio a morte, a gente fala, lascou, né? Mudanças aqui acontecerão. Mas o contrário, não é uma carta para ter medo, não. Pelo menos na minha forma de ver. Tá? Vamos lá. Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a primeira opção, a placa de cerâmica, de vidro, na verdade, isso aqui, é azul e amarela, tá? Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a primeira opção, a placa de vidro azul e amarela. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a primeira opção. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro azul e amarela. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a primeira opção. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 9 de copas, 3 de ouros, rei de copas, 4 de espadas. Saiu bastante o 4 de espadas essa semana, hein? 4 de paus, 2 de ouros. E a carta do corte é um 8 de espadas. Gente, essa pessoa vai começar a enfrentar aí medos e bloqueios que ela tem dentro dela. Ontem foi o vídeo, eu gravei hoje, né?
porque eu gravo tudo aos sábados, mas ontem foi ao ar um tema que falava quem realmente é essa pessoa, né? Muita gente que se conectou com a segunda opção de ontem se conectou com essa daqui de hoje. É muito forte a ligação das duas, tá? Mudanças aqui acontecerão. Essa pessoa vai começar a enfrentar os medos e os bloqueios que ela tem dentro dela e começar aí a talvez tentar se abrir para viver efetivamente uma história de amor, tá? Porque os pensamentos é justamente o pensamento de você enfrentar a situação, né? De você conseguir superar medos, traumas e bloqueios que vocês têm aí, ou a pessoa tem aí, né? Sentimento aqui tem muito. A gente abre com um 9 de copas, a completude amorosa. A pessoa se sentindo bem, completa, feliz, realizada, satisfeita ao lado de vocês. Muitas vezes meio acomodada, porque acredita tanto na força desse sentimento que muitas vezes ela acha que ela pode fazer tudo com muita calma, muita tranquilidade, sem ter muita pressa, porque o amor é tão forte, vai me esperar, vai me aguardar. E não é assim, quem está esperando cansa de esperar também, né? Então essa pessoa muitas vezes se acomoda diante de uma situação porque ela acredita imensamente na força do sentimento de vocês. E o culpado disso são vocês, tá? Porque essa pessoa tem tanta certeza do que a gente sente por ela, é porque a gente deu essa certeza para a pessoa. Então não adianta a gente culpar a pessoa porque a pessoa é mole, que não sei o que, não sei o que lá. A gente muitas vezes acomodou a pessoa nessa situação, tá? A gente fez ela acreditar que o nosso amor é tão forte que vai esperar tudo. Então não culpe tanto o outro lado não, tá? Essa pessoa, ela pensa assim, ela deseja assim começar a estruturar algo com vocês, porque o sentimento é um sentimento de amor, mas é um sentimento também de vontade de trabalhar para estruturar algo. Olha o 3 de ouros aqui. O 3 de ouros é uma carta de estruturação, né? O começo de uma estruturação, o começo de um trabalho. Começar ali a trabalhar, a investir para conseguir estruturar, conseguir fazer com que algo aconteça. Essa pessoa está pensando muito no que ela sente, tá? A gente vem aqui com o rei de copas, o rei que pensa muito, mas ela está pensando muito em se recompor, se reestruturar, se reequilibrar. 4 de espadas. O descanso do guerreiro. Essa pessoa deve estar na dela, deve estar mais caladinha, deve estar mais quietinha aí, porque ela está querendo fazer o quê? Ela está tentando se recompor, se reestruturar, se reequilibrar, para aí sim ela poder se movimentar. Esse momento de paradez pode durar ainda aí um tempo entre 4 semanas a 4 meses, tá, gente? Que é o tempo do 4 de espadas. Um período aí mais ou menos de 4 semanas a 4 meses para as coisas acontecerem, para as coisas se fazerem. E as possíveis atitudes é essa pessoa tentar se equilibrar e tentar começar a estruturar algo com vocês. Mas começar essa estruturação de que forma? De uma forma mais leve, mais solta. Olha aqui o 4 de paus. Esse 4 de paus são 4 estacas que estão ali espetadas no chão, só que entre as 4 estacas os passarinhos fizeram um ninho. Então é uma estrutura que pode acontecer, é uma solidificação que pode acontecer de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito natural. O 4 de paus, ele é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que ela acontece com leveza, com suavidade, com fluidez. Não é nada muito forçado, não é nada muito obrigado. Simplesmente as coisas vão fluindo, vão acontecendo, vão se fazendo de um jeito natural. Quando a gente olha, o negócio se estruturou, tá? Essa pessoa está buscando, sim, está pensando em buscar um equilíbrio. Olha aqui o 2 de ouros. A necessidade de equilibrar a razão com a emoção para que as coisas possam acontecer, possam fluir, possam se fazer. E a carta do corte é um 8 de espadas, né? Essa pessoa, ela pensa muito, sim, gente, numa transformação da situação que ela vive. De enfrentar ali os medos, de enfrentar os bloqueios, de enfrentar as seguranças, as inseguranças, para que ela possa se movimentar e possa concretizar as coisas na vida dela. Então, sentimento, aqui a gente tem sentimento de amor, 9 de copas. Um certo comodismo aí, porque essa pessoa tem muita certeza do que vocês também sentem por ela. Então, existe um certo comodismo, tanto que, ó o cachorro sentado ali
na cadeira, deitado na cadeira, tá dormindo, né? Vou sair latindo para quê? Não precisa, tá tudo seguro. Então é um certo comodismo, sim, diante da situação, porque tem muita certeza em toda a força desse amor. Mas existe a vontade de trabalhar, a vontade de estruturar algo. Os pensamentos é um pensamento de se recompor antes de se movimentar e poder tomar aí atitudes de estruturação de uma situação, a princípio de uma forma natural, deixar fluir, deixar acontecer e deixar se estruturar. Essa pessoa pensa muito em tentar, né, bater de frente com os medos, enfrentar os medos e superar os medos que ela tem, principalmente medo de abandono. Vamos ver o que o oráculo nos fala. Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes. Vamos ver o conselho aqui do oráculo para quem se conectou com a primeira opção. Conselho do oráculo para quem se conectou com a primeira opção. Veio a raiva. Defenda-se. Gente, como as coisas podem aqui estar meio parada, meio acomodada, defendam-se vocês desse sentimento mais complicado que é a raiva. Porque tem vezes as coisas não andam e a gente começa a ficar injuriado com raiva da situação, com raiva da pessoa não se posicionar. Defenda-se contra isso, tá? Não vibrem a raiva, não, pela estagnação, pela morosidade da situação, porque vocês atrasam mais ainda ela de acontecer. Então, libertem-se. Defendam-se contra esse sentimento que pode dificultar e atrasar mais ainda as coisas acontecerem, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ametista bicolor. Vamos lá? Sai o vidro, entra a ametista bicolor. Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas também é uma carta que fala muito de dúvida. Dúvida em que sentido? Dúvida do que sente? Não. O que sente a pessoa sabe que sente. Mas dúvida, gente, sobre muitas vezes como agir, como fazer, como conduzir situações. Os enamorados falam da existência de emoção, falam da existência de sentimento, mas muitas vezes a gente em dúvida ali, ou entre duas pessoas, ou entre duas situações, ou que rumo, qual caminho tomar. Mas emoção existe. Vamos ver agora a situação. Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Vamos lá? Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista bicolor. Nós temos Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Espadas, 7 de Copas, Cavaleiro de Copas, 7 de Paus, Papa. E a carta do corte
é um 2 de paus. Bom, vamos lá. Gente, eu tenho aqui uns enamorados e tenho aqui o Papa, né? Enamorados é uma carta que fala muito de dúvida, tem sentimento, mas tem dúvidas, e o Papa fala muito de crenças limitantes. Então aqui podem sim existir muitos casos de triângulo, que essa pessoa não sabe aí o que ela faz. Se ela fica ou com a oficial, vamos dizer assim, ou se fica com vocês. Sentimento tem por vocês, tá? Ou com... deixa eu só explicar isso direito, porque senão pode criar dúvidas no seguinte aspecto. O sentimento aqui é com relação a vocês, tá? Em casos de triângulo, se você for a oficial, o sentimento é com relação a você. E essa pessoa pensa aí em manter essa relação, porque o sentimento está com você. Se você for a terceira perna do triângulo, o sentimento também está com você. O sentimento está com quem está assistindo o vídeo, com a consulente, não com a outra parte da situação, tá? Só para me fazer entender, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo, e a gente tem até esse hábito que é errado, mas tem, são geralmente a terceira perna do triângulo. Mas eu tenho muitas que são a oficial aqui. Na verdade, o sentimento é com quem está ouvindo a tiragem, com vocês que estão vendo a tiragem, independente do cargo aí, do posto que vocês ocupem na situação, tá? Então vamos lá. Mas existem muitos casos de triângulo aqui, essa pessoa confusa, essa pessoa não sabendo o que fazer. 7 de copas. A carta do e se eu faço isso, e se eu faço aquilo, se eu vou por esse lado, se eu vou pelo outro. A carta do corte é um 2 de paus. O cara não sabe se vai pela direita ou vai pela esquerda. Tá ali parado como um 2 de paus, né? Então, por aí a gente já percebe o seguinte: possíveis atitudes, por enquanto, pode acontecer? Pode, mas num ritmo muito lento, muito lento. Aqui provavelmente não tem grandes mudanças, não tem grandes alterações dessa situação rapidamente não, tá? Aqui a coisa vai andar devagar. Ó, um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é o que traz a solução para os problemas, né? Traz a estabilidade, a solidez. Porém, o cavaleiro de ouros ele é lento, ele não tem pressa, ele demora a chegar. Geralmente ele é representado por um cavalo que ele não está nem montado no cavalo, ou está com o cavalo parado. Então é uma carta de movimentação lenta. Aqui possíveis atitudes, no momento, não espere grandes coisas, não. É uma situação que provavelmente vai continuar parada. Essa pessoa quer sim oferecer uma estabilidade, uma solidez para vocês. Só que ela começa a pensar muito a respeito da situação. Porque o Cavaleiro de Ouros é o que quer oferecer a estabilidade e a solidez. E o Cavaleiro de Espadas vem ali questionando um monte de coisa, gerando uma série de dúvidas dentro dessa pessoa. O Cavaleiro de Espadas, a razão ali trabalhando, gerando uma série de dúvidas, que é o 7 de copas. E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu vou pelo outro? Mas tem sentimento com relação a vocês. Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é o que vem ofertar os sentimentos, é o que vem ofertar as emoções, né? Mas vocês lidam com uma pessoa que, emocionalmente falando, ela é imatura. Emocionalmente falando, ela se perde muito diante das situações, porque muitas vezes ela não sabe o que fazer, ela controla ali, ela segura as emoções, ela se coloca numa posição muito reativa diante das coisas. Então ela acaba dificultando para que as coisas transcorram muitas vezes de uma forma menos difícil. Ela acaba ali dificultando as coisas de acontecer muito pela imaturidade que ela tem e pelas crenças limitantes também que ela carrega dentro dela, tá? Então acaba dificultando aí as coisas de acontecer. Mas sentimentos existem, apesar de todas as dúvidas, né? Apesar de todas as indecisões, existe sim sentimento e existe também, gente, a vontade de estruturar algo, a vontade de solidificar algo, tá? O pensamento, ele começa a colocar um monte de dúvidas, um monte de incertezas, um monte de não saber o que fazer diante da situação. Então a gente percebe aqui também um pouco de autossabotagem, porque a nossa mente mente, né? A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas como elas realmente são, ou que a gente não enxergue as coisas com clareza, com objetividade, com muita verdade.
e a gente fica naquela, e se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu for pelo outro, e muitas vezes a gente acaba protelando muito a escolha, protelando muito ali um posicionamento, porque a gente acaba se auto-sabotando. E aqui essa pessoa provavelmente se auto-sabota muito. E possíveis atitudes, não espere grande coisa. Podem me xingar, podem ficar brava. Na verdade, vocês tinham que xingar o cara, não eu, né? Não tem nada a ver com isso, eu tô só lendo aqui o que o tarô fala. Mas as pessoas parecem que ficam bravas comigo, que eu sou o culpado por a coisa não tá devagar. Procurem um mais rapidinho, vocês procuram gente mole, depois vocês vêm brigar comigo. Mas aqui é muito devagar, gente, a movimentação. O Cavaleiro de Ouros, ele é lento. E essa pessoa, ela tem que ainda esclarecer, solucionar um monte de dúvidas, ó. Enamorados, 7 de copas e 2 de paus. Ela tá ali meio perdida, ela tá ali sem saber se vai para lá ou fica para cá. Existe ainda uma série de crenças limitantes que ela coloca nessa situação, que pode ser um outro relacionamento, pode ser diferença de idade, pode ser diferença econômica, diferença cultural, pessoas do mesmo gênero, diferenças de raça, de credo, enfim, essa pessoa coloca ainda mais um monte de obstáculos aí a serem superados, mais um monte de obstáculos aí a serem vencidos, o que acaba fazendo com que as coisas fiquem bem bloqueadas mesmo de acontecer. Então não esperem grandes movimentações a princípio, tá? Existe sentimento, existe desejo, existe paixão, mas existem aí muitos obstáculos aí que têm que ser solucionados, e toda vez que essa pessoa pensa em se movimentar, surgem ali um monte de dúvidas de como fazer, e isso faz com que ela não se movimente, que ela fique ali estagnada. Vamos ver o conselho do oráculo para vocês, né? Sentimentos, pensamentos e possíveis atitudes. Conselho para quem se conectou com a ametista bicolor. Vamos ver. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com a segunda opção, um conselho. Cortando em 3, flor. Seja honesta consigo mesma. Então, esse é o conselho do tarô para vocês, do oráculo para vocês. Tentem olhar as coisas com mais claridade, com mais objetividade. Sejam honestas com vocês mesmos. Também não fiquem esperando demais de uma situação, demais do que aquilo que possa ser oferecido no momento. Então, tentem olhar as coisas também com claridade e objetividade, porque o pior cego é aquele que não quer ver, né? Muitas vezes a gente idealiza tanto uma situação, mesmo a gente sabendo que aquilo é quase impossível de acontecer no momento. Então sejam honestas com vocês, não fiquem aí criando uma série de ilusões que no momento seriam muito difíceis de acontecer, porque isso só traz mais dor, mais desgaste para vocês mesmas. Então procurem olhar a situação com um pouco mais de claridade, com um pouco mais de verdade. Sejam mais verdadeiras com o que vocês efetivamente possam vir a esperar no momento da situação que vocês estão vivendo. Então é óbvio que a gente tem que ter um pensamento positivo, mas a gente tem que ter um pensamento positivo dentro de uma coisa que seja plausível, né? Que possa vir a acontecer. Não adianta também ficar sonhando ali com uma coisa que é praticamente impossível. Não vou falar impossível porque impossível não é nada, né? Mas praticamente impossível de acontecer. Então tenham os pés mais no chão também. Sejam honestas com vocês mesmos, para vocês também não ficarem idealizando uma série de coisas e virem a sofrer com essas idealizações, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações necessárias.
Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.